E aí o exemplo hoje vem sobre como tornar um atleta veloz. Se a gente está falando de esporte, a velocidade ela vai estar presente na grande maioria dos esportes. Porque é um parâmetro mecânico, né? A velocidade é uma capacidade motora que você pode mensurar por parâmetros mecânicos, como mensurações da velocidade como a gente já conhece na física, né? E na maioria dos esportes, o atleta precisa executar um movimento o mais rápido possível dentro da unidade de tempo. Numa luta, ele precisa executar um golpe muito rápido, a ponto de surpreender um oponente e conseguir pegar esse oponente desprevenido e projetar esse oponente no chão. No futebol, um atleta precisa dar um sprint para conseguir se desvencilhar de um marcador e conseguir chegar ali próximo ao gol, numa boa situação para marcar o gol. No basquete, um atleta precisa saltar o mais alto possível para alcançar a cesta e se desvencilhar do marcador também. E esse salto precisa de velocidade. No vôlei, um atleta precisa saltar e precisa cortar uma bola, movimentar um membro na maior velocidade possível para que ele produza também muita força e essa bola vá muito rápido a ponto do marcador não conseguir interceptá-la. Numa maratona, o atleta pode até não estar na velocidade máxima que ele conseguiria atingir, mas ele está na maior velocidade possível para ele conseguir cumprir aquela prova de 42 quilômetros. Então a velocidade ela vai estar sempre presente no ambiente esportivo quando a gente se fala de alta performance, mas para o fisicamente ativo também. Se você for prescrever um treino aeróbico, você vai pensar em velocidade. Se você for prescrever um treino de força, de alguma forma você vai pensar em velocidade de deslocamento daquele peso dentro de uma unidade de tempo. Então a velocidade vai estar presente. Então, como tornar um atleta veloz? Existem vários desafios. E esses desafios que eu vou citar hoje, eles se aplicam às outras capacidades e eu trouxe isso como um exemplo para que vocês reflitam sobre isso. Então eu peguei um artigo lá de 2001, um artigo de revisão clássico da nossa área, né? Que ele pensa sobre adaptações de longo prazo metabólica e músculo-esqueléticas ao treinamento de sprint curto, né? Qual que são as implicações do treinamento de sprint? Quais são os desafios de se adaptar um indivíduo a um treino de sprint? E já ali no início do artigo, ele traz um exemplo aqui muito interessante. Ele fala que sprints longos ali de 15 segundos, veja só, 15 segundos em velocidade máxima, é um tempo consideravelmente alto, né? Longos sprints têm ali mostrado um substancial aumento de atividades dessa MK. O que é essa MK? É uma enzima chamada miosina quinase, que ela é responsável por ajudar o corpo a produzir energia, ajudar o corpo a produzir ATP, a gerar ATP para que o corpo consiga fazer pontes cruzadas, para que o corpo consiga gerar produção de força. E nessa questão, sprints de 15 segundos mudariam essa resposta enzimática. Só que olha só, a adaptação dessa resposta enzimática a um treino de sprint, ela veio quando a frequência de treinamento estava em torno de 72 horas entre sessões. Então eu fazia um treino na segunda-feira, eu só ia voltar a fazer esse treino de sprint na quinta-feira. E quando eu tinha esse intervalo de 72 horas de treinamento entre essas sessões de sprint, eu tinha 18% de aumento na atividade dessa enzima. Ou seja, essa enzima ela ficava mais eficaz em produzir energia dentro do meu corpo, do ponto de vista metabólico. Só que na hora que eu passei a fazer esse treino todos os dias, com 24 horas somente de intervalo entre sessões de sprint, a adaptação dessa enzima, ao invés de melhorar, aumentar, ela reduziu 3%. Percebam, então, que mesmo eu treinando em alta intensidade, altíssima intensidade, numa especificidade para melhorar a minha velocidade, que é treinar em formato de sprint, por eu não conseguir otimizar
a frequência de treinamento, eu saí de 72 horas entre essas sessões e passei para 24 horas entre sessões de treinamento no sprint. A adaptação da atividade dessa enzima, que me ajudava a produzir mais energia, saiu de 18% de adaptação, de aumento, para menos 3%. O que eu quero ressaltar com esse trecho desse artigo? Eu quero ressaltar que um dos grandes desafios da nossa prescrição é que nós consigamos recorrer aos dados da literatura, aquilo que a ciência já estudou, já produziu de conhecimento, e que já mostrou qual que é a frequência ideal de treinamento para uma determinada capacidade motora, para um determinado conjunto de intensidade, para um determinado conjunto de volume, para a organização dos componentes da carga de treinamento. Então, a gente deveria recorrer a dados da literatura para entender as melhores organizações da carga de treinamento para otimizar a adaptação de cada capacidade. Nesse caso aqui, parece que se caso eu queira treinar sprints que duram 15 segundos e queira otimizar a resposta metabólica, 72 horas poderia ser uma frequência mais otimizadora do que 24 horas. Então, eu não poderia treinar sprint todo dia. Mas quantas vezes no treinamento de alto rendimento nós queremos exigir mais e mais e mais do nosso atleta a cada dia, a cada segundo, e nós fazemos treinos altamente intensos todos os dias. E acreditamos que o fato de eu repetir essa alta intensidade todos os dias é suficiente para gerar um estímulo de adaptação e melhora. Mas muitas vezes o menos é mais. E contra fatos não há argumento, ok? Bom, dando continuidade, então eu quero que fique essa mensagem para você. A hora que você for planejar o teu treinamento, a hora que você for planejar a tua prescrição e for prescrever o teu treinamento, você precisa pensar sobre tempo ideal de estímulo, sobre os componentes ideais da carga de treinamento, e nesse caso a frequência de treinamento, sobre o intervalo de recuperação que otimiza a adaptação daquela capacidade motora, e isso deve ser levado em consideração.